Apocalipse, capítulo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja de Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tens nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e confirma o restante, que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, obedeça-o e arrepende-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti verei. No entanto, também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos. Podeis se assentar. Meus irmãos, eu quero primeiramente agradecer a Deus, porque é graças a Ele que nós estamos aqui nesta noite. É por causa da sua graça e por causa da sua misericórdia que nós nos encontramos aqui. Quero também agradecer ao pastor César que fez o convite. Obrigado pela confiança. Bom, pastor? Desejo que Deus abençoe toda a igreja, o corpo de obreiro, tá? E, irmãos, os irmãos já sabem, conhecem. Sempre a minha esposa está comigo, a digníssima. Tem que elogiar, irmãos, porque senão, quando chegar em casa, aí já sabe, né? É uma bênção de Deus na minha vida, irmãos. Houve uma terça-feira que eu vim, que o Ellison havia me convidado, não foi para pregar, nós viemos aqui cultuar juntamente com os irmãos, e eu estava com desejo de falar um pouco do que aconteceu no começo desse ano, mas o evangelista Raimundinho, ele me deu uma oportunidade para fazer a leitura da palavra, irmãos. E eu tenho isso comigo, aprendi, que se me deu a oportunidade para me fazer a leitura, eu vou fazer somente a leitura. Se me deu a oportunidade para me orar pelos dizimistas e ofertantes, é por esta causa que eu vou orar. Então eu pensei, não, quando eu tiver outra oportunidade, tiver mais tempo, eu falo, e chegou o dia. No dia 20 de janeiro, eu e a minha esposa, nós sofremos um acidente de moto, e ela fraturou o nariz dela, eu fraturei o maxilar, 2 ossos do meu braço e o meu joelho, que até então ainda estou me recuperando dele, não consigo dobrá-lo, muito pouco eu consigo dobrá-lo o joelho, né? Mas o acidente, irmãos, era para a morte, Deus deu livramento, e grande foi o livramento. Eu passei 1 mês no JF, fiz 3 cirurgias, coisa que não é fácil, só quem está lá dentro sabe quanto é difícil isso. E eu vi a mão de Deus nesse negócio, porque eu conhecia pessoas lá que para fazer uma cirurgia estava esperando 2, 3 meses. Tinha pessoas lá com mais de 6 meses, já estava fazendo morada no hospital. E Deus em 1 mês permitiu que eu fizesse 3 cirurgias. Depois da minha esposa, a pessoa que mais ficou comigo dentro daquele hospital foi o meu sobrinho Ellison. E eu agradeço de coração, tá? É como a Bíblia diz, que é amigos mais achegados do que irmão. Ele é um sobrinho mais achegado do que o irmão, viu? Agradeço como agradeci desde do dia que eu saí do hospital, agradeci a ele, tá? Mas essas coisas nós temos que honrar a pessoa. E quero agradecer a todos que oraram
e também ajudaram financeiramente de alguma maneira, né? Porque eu e minha esposa nós sabemos, tá? Agradeço, que Deus abençoe ricamente a todos. Amém? Irmãos, hoje é culto da vitória. E eu tenho uma palavra para os vencedores. Só que quem lê a Bíblia sabe, irmãos, que existe promessas de Deus que são condicionais. Deus diz: se você fizer isso, você vai ganhar isso. Se você não fizer, então não ganha. Se você viver assim, então você vai viver as promessas que eu tenho na sua vida. Se não, também não vive. Apocalipse, capítulo de número 3, é uma das cartas que Jesus ele escreve às 7 igrejas da Ásia. Não foi Pedro, não foi João, não foi o apóstolo Paulo, mas foi o próprio Jesus Cristo que deu essas palavras para que o apóstolo João escrevesse. Por isso nós temos que dar muita atenção ao que está escrito aqui. Porque aqui, irmãos, há conselhos, exortações e promessas. Jesus enviou uma carta a Sardes, que foi o texto que nós lemos, só que é uma carta que serve como um alerta urgente para nós também. Essas cartas que foram escritas, elas foram escritas não somente para as congregações do primeiro século, mas elas também servem para as igrejas dos dias de hoje. Porque nós vivemos em um tempo de aparências. Nós vivemos em um tempo em que a aparência engana. Este era o caso da igreja de Sardes. Muitas igrejas hoje, irmãos, estão cheias de pessoas, mas estão vazias da presença de Deus. Muitas igrejas estão cheias de atividades religiosas, mas estão vazias das ricas bênçãos de Deus. Muitas igrejas, meus irmãos, estão fazendo cultos emocionais, mas que por detrás há um caixão rodeado de flores para enfeitar, onde tem um defunto apodrecendo dentro dela. Viver de aparência, essa era a situação da igreja de Sardes. E a palavra Sardes, irmãos, o seu significado não é muito fácil, mas pelo menos um dos significados é aquele que escapou. E isso indica que ela escapou do mundo. É um nome bonito, é um nome maravilhoso, mas Jesus olha para ela e diz: tem nome de que vive, mas está morto. Ela vivia somente de aparência. Os cristãos dessa igreja de Sardes, eles estavam vivendo uma mentira há tanto tempo, que eles já estavam acreditando que era verdade. E quando alguém trazia uma mensagem, quando trazia uma exortação espiritual, eles diziam: essa mensagem não é para mim, porque a minha vida está em perfeita ordem. Não sei se alguém aqui conhece, mas tem alguns irmãos que são assim. Se alguém traz uma palavra, ela diz: não é para mim. Se o pastor num culto de doutrina vai trazer uma exortação, ela diz: essa palavra não fala comigo, fala com ciclano, fala com fulano, mas para mim não. Essa era a situação dessa igreja. Eles não recebiam a mensagem, sabe por quê, irmãos? Porque morto não reage quando é tocado. Morto não reage nem quando bate nele. A igreja tinha nome de que estava viva, mas ela estava morta. Sardes, ela estava acomodada pelas suas glórias passadas. Tem gente, eu sei que é bom lembrar das experiências passadas. Eu sei que é bom a gente lembrar.
Mas não viva só de experiências passadas, irmãos. Porque nós fomos chamados, não foi para ser uma igreja museu. Nós somos chamados para ser uma igreja profética. Nós fomos chamados para ser uma igreja profética. Aleluia. Deus, Ele tem novidade para cada um de nós. Ele quer que cada um de nós viva experiências novas. Eu quero dizer nesta noite, não viva somente, não fique acomodado com aquilo que você viveu no passado, não. Deus tem coisas novas para você viver hoje. Porque o maná de ontem não vai te alimentar hoje. Aleluia. É interessante notar, irmãos, que quando nós lemos as 7 cartas, elas geralmente estão passando por um problema, estão enfrentando algo, estão lutando contra as falsas doutrinas, ou umas são até atacadas diretamente pelo diabo. Só que conforme nós lemos aqui, depois você pode ler com mais calma, a igreja de Sardes, não havia nela falsa doutrina, não havia falso ensinamento, não tinha falsos profetas e nem falsos mestres. Esta igreja, ela não tinha oposição, não passava por tribulação, ela não passava por nenhum tipo de sofrimento. E para nós termos uma ideia, Satanás sequer é citado nesse texto. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja já estava morta. O diabo, ele não tinha necessidade de atacar ela de fora para dentro, porque a igreja já estava morrendo pelos seus próprios pecados. A igreja, ela não estava influenciando, ela já não tinha mais sabor. Aleluia. O diabo olhava para ela e pensava, não vale a pena eu perder tempo com ela, porque ela não está fazendo nada neste mundo, ela não está saqueando o inferno, ela não está salvando os perdidos, ela não está libertando os cativos, ela não está fazendo nada, ela só tem aparência, mas está morta. Uma igreja que não sofria problemas, mas porque estava fria, parada. A igreja em si, ela podia achar que estava viva. As igrejas ao redor dela, olhava para ela e podia ver, aí é uma igreja viva. Todos viam isso, todos, menos Jesus. Porque Jesus, ele vê diferente do homem. Se nós olharmos aqui, no versículo de número 1, ele vai dizer o seguinte, é Jesus falando: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Nada passa despercebido aos olhos daquele que tem um olho como chama de fogo, irmãos. Nada. Em outras palavras, ele está dizendo para nós: eu conheço. Quando você dobra o seu joelho e começa a apresentar a minha igreja. Eu conheço cada lágrima que cai de você, porque você sente as dores e a necessidade da minha obra. Eu conheço cada subida no monte que você faz apresentando a minha igreja. Eu conheço cada dor, cada coisa que você passa em prol da minha obra, cada oração, cada jejum, porque aos olhos dele nada passa despercebido. Mas assim como Jesus, ele vê as coisas boas que nós fazemos na sua obra, ele vê também as nossas falhas e negligências. Ele vê, irmão, quando nós estamos falhando. Ele vê quando nós não estamos mais sendo sal da terra e nem luz do mundo. Ele vê a nossa negligência na sua obra, porque ele diz: eu conheço. E como prova de que ele conhece tudo o que se passa na sua igreja, quando nós olhamos para as 7 cartas, na igreja de Éfeso, uma igreja que trabalhava, uma igreja que resistia às falsas doutrinas, uma igreja que era ortodoxa,
Mas quando Jesus olha para ela, ele diz: tenho, porém, contra ti, que tu deixastes o teu primeiro amor. Quando ele, na igreja de Esmirna, aos olhos de todos, ela é pobre. Mas Jesus olha para ela e diz: tu és rica. Quando nós olhamos a carta de Pérgamo e Tiatira, elas estavam se envolvendo com doutrinas erradas, parecia tudo perdido, mas Jesus olha para ela e diz: eu ainda vejo um remanescente fiel no meio de vocês. Quando nós vamos ler a carta de Filadélfia, a igreja ela é fraca, a igreja ela tem pouca força, mas Jesus diz: eis que eu coloquei diante de ti uma porta aberta. Quando nós lemos a carta de Laodiceia, ela era rica diante dos homens, mas Jesus olha para ela e diz: tu és pobre e miserável, porque Jesus vê o que o homem não vê. Deus não vê como o homem vê, irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. A fama diante dos homens nem sempre é glória diante de Deus. Eu quero dizer que reputação diante dos homens nem sempre significa aprovação diante de Deus. E quantos hoje carrega o nome de crente, de cristão, de evangélico, membros da igreja? Quantos hoje carregam o título de obreiro, diácono, presbítero, evangelista, pastor, mas não carrega mais a presença, a glória de Deus com ele? Aleluia. Só tem nome de que está vivo, mas está morto. A gente pode enganar a nós mesmos e aos outros, mas a Jesus ninguém engana. A Jesus ninguém engana. Aleluia. Ele sabe quem foi que entrou no meio só para promover o próprio nome e não o nome de Cristo. Ele sabe quem está aqui só para ganhar glória para si e não ganhar glória para o Filho de Deus. Ele sabe quem está honrando ele só com os lábios, mas o coração está longe dele. Aleluia. Ele sabe, irmãos, ele conhece, glória a Deus. Mas ele vai dizer o seguinte, ainda no versículo 1. Diz que eu tenho os 7 Espíritos de Deus. Jesus está pedindo para João escrever: sou eu que tenho os 7 Espíritos de Deus. E o que é isso, irmãos? 7 está falando de totalidade. Jesus ele está dizendo que ele tem o Espírito Santo em toda a sua plenitude. Quando nós vamos em Isaías, capítulo de número 11, versículo de número 2, vai falar dessa plenitude, dessas características do Espírito Santo. Isaías ele está profetizando a vinda de Jesus, do Messias à terra. Então ele vai dizer o seguinte, que Jesus, sobre ele repousaria o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito do conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele está dizendo: fala para a igreja, escreve aí para a igreja que eu tenho toda a plenitude do Espírito Santo, irmãos. E qual era o problema da igreja de Sardes? Era a morte espiritual. Então Cristo é o único que pode dar vida à igreja. E quando foi que a igreja nasceu? Em Atos capítulo de número 2, versículo de número 1 ao 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aleluia. Foi em Atos 2 que a igreja nasceu.
Foi quando o Espírito desceu em Pentecostes que a igreja nasceu, irmãos. Portanto, a sua vida vem do Espírito. A nossa vida depende do Espírito, irmãos. Uma igreja morta, morna, sonolenta, precisa passar por um avivamento, porque se nós não passarmos por um avivamento, a gente vai passar por um sepultamento. Irmãos, a igreja de Jesus Cristo precisa passar por um avivamento. O sopro do Espírito Santo, ele é capaz de dar vida ao vale de ossos secos, e é isso que ele quer fazer aqui nesta noite, aleluia. Ele vai soprar e vai avivar aqui no nosso meio, aleluia. Porque nós precisamos ser empoderados pela graça de Deus para podermos vivermos de fato a sua palavra. Nós precisamos ser tomados pelo Espírito Santo para a gente se arrepender de verdade. Porque cristianismo sem arrependimento é morte, irmãos. Ei, culto sem a presença de Deus é morte. Louvor sem santidade é morte. Ei, um crente sem a presença de Deus é como uma lâmpada desconectada. Tem formato de lâmpada, tem estrutura de lâmpada, mas fora da energia ela não liga, ela não acende. Se nós ficarmos longe da presença de Deus, nós vamos ter nome de crente, jeito de crente, vai se vestir como crente, andar como crente, mas não vai carregar a glória, a unção que faz a diferença no nosso meio. Ei, Jesus não nos chamou só para se parecer e viver de aparência, foi para viver na plenitude da sua glória e da sua presença, aleluia. Chega, irmão, de enganar, chega de querer parecer algo que não é, aleluia. Que sejamos crentes cheios do Espírito Santo, que nós vimos andar no Espírito, viver no Espírito, adorar no Espírito, cantar no Espírito, que nós vemos viver para o Espírito Santo. Porque uma coisa é ter o Espírito Santo e outra coisa é Ele nos ter. Uma coisa, meus irmãos, é ser habitado pelo Espírito Santo e outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito como residente, e outra totalmente diferente é ter Ele como nosso presidente, que manda, que rege, que dirige, que diz o que é certo e o que é errado, que nos aponta, que nos direciona, aleluia. No versículo de número 2 até o 3, Jesus ele vai dar 3 conselhos para a igreja. A primeira, ser vigilante. Ser vigilante. A igreja de Sardes, ela se encontrava, claro, na cidade de Sardes. E essa cidade, por 2 vezes, ela caiu nas mãos dos inimigos, e justamente as 2 vezes foi por falta de vigilância. E o que havia acontecido com a cidade, parecia que estava acontecendo com a igreja que lá estava. Então Jesus ele está dizendo ser vigilante. E a palavra aqui está no verbo presente, que significa esteja continuamente vigilante. Não é para ser vigilante só entre essas 2 horas de culto. Não é para ser vigilante só hoje ou então amanhã. A vida de um cristão é em uma constante vigilância. Aleluia. Ele vai dizer mais. Fortalece o restante que estava para morrer. Ele está dizendo, consolida o que ainda tem de bom no meio de vocês. Ele está dizendo para a gente parar agora com essa frieza espiritual, tanto na nossa vida como ao nosso redor. Ele está dizendo, irmãos, para que a gente, ele olhou para a igreja e viu que ainda tinha algo para poder salvar, ainda tinha algo para restaurar. Ele está dizendo para nós, ei, cuida, acorda e faz uma mudança aí, porque ainda dá tempo. Ainda tem como restaurar, ainda tem como acertar essas coisas aí.
E quantas pessoas estão hoje, irmãos, no inferno, se lamentando por não ter dado ouvidos ao conselho de Jesus Cristo? Quantas pessoas estão lá arrependidas eternamente, porque não escutou o conselho dele, de fortalecer aquilo que ainda havia de bom na vida? Aleluia. E ele vai dizer mais: lembra-te, versículo 3, lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, e obedeça e arrepende-te. Aleluia. O que é que nós temos que nos lembrar? O que é que nós temos que receber? O que é que nós temos que ouvir e obedecer para poder se arrepender? Jesus está falando para a igreja se lembrar da sua palavra. Jesus ele está dizendo para a igreja receber, ouvir, obedecer a sua palavra, irmãos. Lembra-te. Lembra-te da preciosa palavra de Deus que nos leva à salvação libertadora. Eu quero pedir aqui por enquanto para o evangelista Raimundinho abrir aqui em Lucas capítulo de número 22, versículo de número 61. Lucas 22, versículo de número 61. Lembra da preciosa palavra de Deus. Isso aqui, irmãos, foi o caso de Pedro. Porque Pedro, ele se achava muitas das vezes o tal. Ele queria ser sempre o primeiro. Ele queria dar sempre a primeira resposta. Só que Jesus uma vez disse para ele: Pedro, nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro bateu no peito, eu estou conjecturando, claro, e ele disse: eu, Senhor, eles podem te abandonar, mas eu não. Vou contigo até a morte. Quando chegou a hora da prova, Pedro falhou. Quando chegou na hora do teste, Pedro negou. Aleluia. O que é que diz aí, evangelista, em Lucas 22, versículo 61? Então o Senhor voltou e fechou os olhos em Pedro. E Pedro se levantou lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito. E hoje, este que o galo cante, você negará 3 vezes. Que foi o que aconteceu com Pedro quando Jesus olhou para ele? Negou. Lembrou. Da palavra. A palavra. Quando Pedro erra, Jesus olha para ele e ele se lembra da palavra de Jesus. Aleluia. Foi lembrar da palavra de Jesus que fez Pedro chorar. Foi lembrar da palavra de Jesus que fez Pedro se arrepender. Foi lembrar da palavra de Jesus que fez Pedro retroceder, voltar do seu erro. Aleluia. Foi lembrar da palavra de Jesus que fez Pedro mudar de vida. É por isso que Jesus está dizendo nesta noite: lembra-te da minha palavra, porque ela vai causar um salvamento libertador na tua vida. Aleluia, irmãos. O primeiro sinal de um avivamento, irmãos, é a volta do povo de Deus às Escrituras. É o primeiro sinal de um avivamento, é quando nós nos voltamos à palavra de Deus. É quando nós começamos a sentir sede, fome da palavra dele, que nós estamos começando a experimentar um avivamento no nosso meio, irmãos. Avivamento, ele não pode ser confundido com entretenimento. Avivamento não pode ser confundido com uma festa, com um culto festivo, não, irmãos. Se o pregador vier aqui, abrir a Bíblia e começar a falar de qualquer outra coisa, ele pode fazer cair fogo do céu, pode ser qualquer coisa, mas não é avivamento da parte do Senhor, porque avivamento vem da palavra de Deus. Aleluia, irmãos. Aleluia. O verdadeiro avivamento é fundamentado na palavra. Ou o avivamento é bíblico ou não vem de Deus. Neemias capítulo de número 8 vai dizer quando Esdras ele vai ler a palavra diante de todo o povo. Olha aí, ó.
Está escrito que fizeram um púlpito de madeira para este fim. É assim que está escrito. Fizeram um púlpito de madeira. Púlpito não é coisa de assembleiano nem pentecostal, não é bíblico. Eles fizeram um púlpito de madeira para este fim. Qual fim? Pregar a palavra. Púlpito é lugar de pregar a palavra de Deus. Púlpito não é lugar de mandar indireta. Púlpito não é lugar para desabafar. Púlpito não é palanque para político falar do seu partido. Ou o púlpito serve para pregar a palavra, ou não tem avivamento no nosso meio. Aleluia. E quando ele abriu as escrituras, leu, explicou e aplicou, diz que o povo começou a chorar arrependido, e houve um grande avivamento no meio do povo de Deus, irmãos. Porque o que promove avivamento é a palavra, e o que conserva o avivamento é a palavra. Em um avivamento os pregadores não mudam a mensagem, é a mensagem que tem que mudar os nossos corações. Glória a Deus. Jesus ele está dizendo, dando esses conselhos para a igreja. E ele vai dizer o seguinte no versículo de número, ainda no versículo de número 3. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Ele está dizendo que, ele está falando do arrebatamento da igreja. Se a igreja não vigiar, Jesus vai vir como um ladrão. E assim como a riqueza de um homem pode ser toda roubada em uma única noite, assim como uma cidade, ela pode ser destruída repentinamente por um terremoto em um único dia, assim também será a vinda do Senhor, repentinamente, inesperada, como um ladrão. 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, versículo 16 ao 17. Paulo vai escrever: pois o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estar sempre com o Senhor. Essa é a bendita esperança da igreja, aleluia. O arrebatamento, irmãos. Mas nós precisamos de quê? Estar vigilante. Porque o ladrão, ele não avisa quando ele vai chegar. Aleluia. Um ladrão, ele não avisa quando ele vai chegar, e assim vai ser a vinda de Jesus. Só que só vai ser pego de surpresa aqueles que estão vivendo de aparência. Só vai ser pego de surpresa aqueles que não estão vigilantes, aqueles que não se arrependeram. Jesus ele está falando aqui de um ladrão que só é percebido quando ele foi embora. Em outras palavras, vai ter muita gente que só vai perceber que o arrebatamento aconteceu quando não vê mais os irmãos na igreja. Só vai perceber que o arrebatamento aconteceu pela ausência da igreja aqui na terra. Então que nós devemos ser vigilantes, irmãos, para não sermos pegos de surpresa. Só que no versículo 4 Jesus diz: no entanto, também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. São dignas, irmãos. A morte espiritual naquela igreja não havia atingido todos que estavam ali. Não. Ainda havia um remanescente fiel, que permanecia fiel em Cristo no meio daquela igreja. Mesmo que muitos já estivessem com as vestes sujas, eles não contaminaram as suas. É aquela história, irmãos. Não é porque todo mundo está fazendo o que eu vou fazer também. Não é porque todo mundo está errando que eu vou errar também. Nós não fomos chamados para agradar ao homem, nós fomos chamados para agradar a Deus. Prefira agradar a Deus do que agradar aos homens. Aleluia.
No final da carta, Jesus ele vai fazer promessas para a igreja, irmãos. A primeira promessa, ele diz que vai dar vestimentas brancas. É porque havia muita gente que havia sujado as suas. Mas Jesus ele estava disposto a ajudar, a perdoar e dar novas vestimentas. A segunda promessa, ele vai dizer que não riscaria o seu nome do livro da vida. Não vale a pena, irmãos, nós temos o nome escrito só no rol do livro aqui da igreja. É mais importante nós termos os nomes escritos no rol do céu. Quando alguém morre aqui na terra, é feito o atestado de óbito. Quando é feito o atestado de óbito, o nome dessa pessoa é retirado dos registros dos seres viventes aqui da terra. Só que para aquele que morrer salvo, o homem pode até riscar o nosso nome aqui da terra, mas lá no céu, Deus ele não riscará o nosso nome do livro da vida. Aleluia. Ele vai dar a terceira promessa, que é o seguinte: eu confessarei o seu nome diante de Deus e diante dos anjos. Se eu confessar o nome de Jesus aqui na terra, ele vai confessar o meu lá no céu. Se eu confessar o nome dele aqui diante dos homens, ele vai confessar o meu diante de Deus e diante dos anjos. Mas se eu negá-lo aqui, ele também vai me negar lá. Aleluia, irmãos. Hoje, irmãos, é culto da vitória. Eu disse que eu trouxe uma palavra para vencedores. Mas eu não vim aqui dizer que você vai ganhar casa, carro ou chave de qualquer outra coisa aí. Eu não vim falar de coisa terrena, eu vim falar de coisa celestial. Eu não vim falar de coisa passageira, eu vim falar de coisas eternas, aleluia. Eu vim falar de tesouro onde o ladrão não rouba, onde a traça não rói, onde a ferrugem não acaba, aleluia, louvado seja Deus. Eu vim falar de coisas eternas e celestiais. Isso aqui não é sobre emoção, é sobre a eternidade, aleluia. A palavra hoje é para quem perdeu a chama, é para quem canta, é para quem prega, é para quem serve na igreja, mas por dentro está morrendo, está esfriando, está parando. Jesus está dizendo por meio da sua palavra: tens nome de que vives, mas está morto. Quantos hoje estão assim, estão dentro da igreja, mas estão longe de Deus? Está servindo na igreja, mas não conversa mais com o dono da obra. Quantos têm ministério, mas não tem mais quebrantamento? Mas o Senhor dos exércitos, aquele que passeia no meio da igreja, aquele que tem vestes brancas e a mão furada, ele está aqui no nosso meio nesta noite, e não é para te condenar, é para te ajudar, para te levantar, te fortalecer, te vivificar, reacender a chama do primeiro amor que está apagando, aleluia. Ei, ser vigilante, fortalece o que resta, arrepende-te, irmãos. Hoje é um culto para nós sermos chamados para um despertamento, é um culto para que a gente volte a procurar um avivamento no nosso meio, aleluia. Não é tempo de viver de aparência, não é tempo de viver do passado, não é tempo de viver de fachada, aleluia. Não, é tempo de viver o novo de Deus, é tempo de fogo novo, é tempo de renovo novo, oh, louvado seja Deus. É tempo de nós vivermos um arrependimento real, aleluia. Se o Espírito Santo está aí aquecendo o teu corpo, não resista a ele. Se a palavra de Deus está queimando no teu coração, não despreze ela. Se esta mensagem, irmãos, alguém está dizendo, falou comigo, não endureça o seu coração, aleluia, porque Deus quer fazer coisas novas e grandes no meio da sua igreja, irmãos. Talvez o fogo esteja se apagando, mas hoje Ele quer reacender, hoje Ele quer reviver aquilo que estava morto, hoje Ele quer te levantar para fazer parte do remanescente fiel
da sua igreja. Se você quer isso, irmãos, então peça a Deus, abre o teu coração para Deus, fala aí com Deus no teu canto mesmo, aleluia. Nós precisamos voltar ao lugar de oração, nós precisamos voltar a ter lágrimas, aleluia. Nós precisamos voltar a queimar, louvado seja Deus. Deus quer te levantar, Deus quer te restaurar, quer te vivificar, e o avivamento começa aqui, o avivamento começa hoje, agora, o avivamento começa aí no seu coração, glória a Deus. Ei, o mesmo Espírito que operou em Atos, ele ainda opera no nosso meio. O mesmo Espírito que batizou em Atos, ele quer batizar aqui nesta noite. O avivamento se prepara, avivamento se ora, avivamento se vive. Se o povo clamar, evangelista, Deus vai descer. Se tiver altar, ele vai fazer cair fogo do céu. Se tiver sede, ele vai fazer descer rios. Se tiver mortos, ele vai ressuscitar. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Espírito Santo do Senhor, glória a Deus. Igreja, ou a gente volta ao fogo, ou a gente afunda na frieza, ou a gente se rende, ou a gente endurece, ou a gente volta a chorar no altar, ou então a gente vai viver de aparência no banco da igreja. Mas hoje tem fogo, hoje tem renovo, hoje tem avivamento, hoje tem sopro, hoje tem vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem sede, venha. Quem está morto, ressuscita, porque onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Onde o Espírito do Senhor pareia, tem vitória, tem libertação, tem cura, tem milagre. Algo sobrenatural tem que acontecer no nosso meio, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, glória, glória a Deus, aleluia, Jesus. Espírito Santo, oh, Espírito Santo, aramanchon de cantarabasto biene canamais, eita aramanchon. Oh, Jesus maravilhoso, vai tocando, Jesus amado. Eu leio num livro de Apocalipse, capítulo 1, de que quando João te vê glorificado, está escrito que ele cai como morto aos teus pés, mas Jesus estende a destra da sua mão, dá força a João e levanta ele. Esse Jesus, irmãos, ele está no nosso meio nesta noite, estendendo a mão para quem está caído, para quem está fraco, quase morto. Ele vai restaurar a tua força nesta noite e vai firmar os teus pés sobre a rocha.